Olá, me diz uma coisa. Você saberia o que responder ao seu cliente sem chutar, baseado na legislação, se ele te perguntasse assim: se eu tiver com mais 40 pontos em 12 meses, vou receber 2 processos de suspensão e ficar sem dirigir durante 2 períodos? Como é que vai ser isso? Se você não sabe responder, tem dúvida, sem problemas nenhum, vai saber no vídeo de hoje, nos próximos minutos. Então, fique atento, você que quer trabalhar com recursos de multas e você que já é profissional da área. Esse assunto é muito importante e gera muita dúvida e você deve estar preparado. Então vamos lá. Por incrível que pareça, essa é uma dúvida recorrente, isso para começar. Não somente para os clientes não, mas para alguns profissionais que trabalham nessa área. E claro, para quem não trabalha e quer trabalhar, não sabe nada a respeito. Então o que eu resolvi? Resolvi que eu vou explicar isso detalhadamente, para atender a todos. A quem conhece alguma coisa, a quem já trabalha e a quem não trabalha. Então eu vou explicar detalhadamente como era e como hoje funciona, tá ok? Agora você sabe por que eu estou fazendo esse vídeo? Na verdade, é porque, na minha opinião, a pior coisa que tem em qualquer profissão, tá? Se não é a pior, é uma das piores, é a falta de atualização. Olha só, o mundo é dinâmico. E assim, as leis também são. Elas vão se adaptando de acordo com os novos acontecimentos. Você dorme de um jeito e acorda de outro. Uma notícia atrás da outra. Uma novidade atrás da outra. Um evento atrás do outro. E por causa desse dinamismo, no mundo das leis, acabam nascendo o quê? As jurisprudências, que nada mais são do que decisões e algumas interpretações das leis feitas pelos tribunais superiores, que onde eles vão adaptando as leis, né, as normas, as situações que ocorrem de fato. Então, muitas vezes acontece algo que não está explícito na lei, ou algo que assim novo, que ninguém tinha pensado e tinha colocado na letra da lei, mas precisa ser julgado. Então é necessário interpretar esses fatos e julgar de forma justa o ocorrido. E nós precisamos acompanhar esse movimento, estarmos antenados a essas mudanças. Muitas dessas situações criam a necessidade de mudança na lei, por causa dessas jurisprudências. E assim vão nascendo novas resoluções que revogam outras e por aí vai. Mas isso não acontece só no mundo particular da multa não, tá, gente? Isso acontece em qualquer profissão. Se eu bem me lembro bem, nos anos 90, quando eu trabalhava ainda na construção naval, eu tinha alguns amigos que diziam assim quando foi lançado o primeiro computador. Quando se começou a falar em colocar computador nas empresas. Alguns diziam assim: quero aprender a trabalhar com isso não, eu não preciso, faço muito bem meu trabalho e sempre fiz sem isso. Acontece que esse cara mudou de ideia, porque ele foi sugado pelo progresso, ou ele seguia ou ele morria. E aquele cara mais rebelde, sempre tem, né, gente? E que não se adapta a nada, que não quis trabalhar, bateu o pezinho, perdeu espaço. Muito antes do tempo dele se aposentar, ele foi obrigado a parar, porque ele não conseguiu seguir, né? Você conhece alguém assim? Avesso a mudanças? Pessoal, os profissionais de sucesso, eles se atualizam, os medianos não. Quem ganha dinheiro com recurso de multas está sempre atualizado. O restante fica de brincadeira e ganha um dinheirinho extra por aí. É assim que acontece. Eu falo isso porque eu torço muito, mas torço mesmo, para que você escolha ser referência, ter sucesso. E para isso você precisa se atualizar sempre. E se você não é esse cara, nem continua a ver esse vídeo aqui, porque não vai valer de nada para você. E sabe por que eu penso assim? Porque ninguém é bom demais que não possa aprender algo novo, que não possa se atualizar. E como eu vejo algumas pessoas que pararam no tempo, e colocam a culpa na administração pública, porque elas não conseguem cancelar multa nenhuma, por isso que eu falo isso também. Ninguém é tão bom. Elas não conseguem acertar nada, fazer, porque elas colocam a culpa sempre na administração pública. Para mim, essas pessoas pensam assim: a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser.
lá, vamos ao X da questão. Para você que quer ser referência fazendo recurso de multas na sua cidade e faturar bem por isso. Vamos lá. A resolução 182 de 2005, que foi revogada pela resolução 723 de 2018, ela falava sobre a questão de mais de um processo de suspensão. E ela falava isso de forma clara. Ela dizia o seguinte, vou resumir para você com as minhas palavras, tá? No artigo 7º, parágrafo 1º, se eu não me engano, está escrito assim: será instaurado um único processo de suspensão do direito de dirigir, mesmo que a soma dos pontos ultrapasse a 20 pontos em 12 meses. Gente, preste atenção. Então, estava bem claro, né? Nesse parágrafo o que ele queria dizer. Dizia que seria somente o processo computado no período de 12 meses, mesmo que a soma dos pontos fosse maior que 20, ou seja, podia ser 40, podia ser 50. Já no parágrafo 2º desse mesmo artigo, se falava assim, que os pontos relativos às infrações gravíssimas, aquelas infrações que prevêem de forma específica já o processo de suspensão, não seriam computadas para aplicação da mesma penalidade, ou seja, para aplicação do processo de suspensão por pontuação. Vou explicar melhor. O que quer dizer isso? As infrações gravíssimas de 7 pontos, que têm por si só com penalidade a suspensão, elas não estão incluídas na contagem dos pontos. São aquelas infrações mandatórias. Por exemplo, andar de moto sem capacete. Ela é gravíssima e tem como penalidade a suspensão. Então, vou te dar um exemplo prático. O condutor recebeu em 12 meses 3 multas de 5 pontos e uma gravíssima de 7 pontos por pilotar sem capacete. Tá? Essa última aí, ela tem como penalidade o processo de suspensão. Nesse caso, ele teria ao todo 22 pontos. No entanto, a multa gravíssima não seria contada, pois somente ela já autoriza a abertura do processo de suspensão. Nesse exemplo, ele teria somente 15 pontos para contar. E aí ele não receberia nenhum processo de suspensão por pontuação, porque tem que ser 20 no mínimo. Agora presta bastante atenção. Ela só não conta para a suspensão por pontuação, mas vale para a suspensão por ser mandatória, que é a outra forma de suspensão. São duas formas, ou por multas mandatórias, que essas que por si só já prevêem a suspensão, ou processo por pontuação. São as duas formas de processo de suspensão. Agora, na resolução 723 de 2018, que revogou essa outra, no artigo 7, parágrafo 2º, diz o seguinte, que será instaurado um único processo de suspensão de direito de dirigir quando a soma dos pontos atingir a 20 pontos em 12 meses. Ou seja, nessa nova resolução, essa questão da quantidade dos pontos ficou obscura, não ficou claro. E alguns Detrans podem entender de forma diferente, ficou em aberto, gente. Lembra que na resolução 182 de 2005 falava assim, será instaurado um único processo de suspensão, mesmo que a soma ultrapasse a 20 pontos. E esse mesmo que faz toda a diferença. Nessa nova resolução, a 723 de 2018, que revogou a outra, ela fala que será instaurado um único processo de suspensão quando a soma atingir a 20 pontos em 12 meses. Então, se em 12 meses atingir 20 pontos, vai ser instaurado um único processo de 20 pontos. Mas se o condutor, no mesmo período, cometer infrações que resultem em 40 pontos ou mais, nada impede de que seja imputado mais um processo de suspensão para ele. 20 pontos seria um único processo de 20 pontos quando ele atingir em 12 meses. Já que são 40 pontos, ele atingiu 2 vezes. Então, podem ser 2 processos. Um único processo quando atinge 20 pontos em 12 meses. Atingiu 20, um único processo. Atingiu mais 20, outro processo. É um único processo para 20, um único processo para mais 20. Perceberam que a nova resolução deixa em aberto? Ela não é explícita, ela é escorregadia. Agora, no parágrafo 3º,
aquele que fala sobre as multas mandatórias, fica mantida aquela questão dos pontos das infrações gravíssimas, tá? Aquelas que prevêem sozinho o processo de suspensão, elas não são computadas na contagem dos pontos. Se elas estiverem no mesmo período de 12 meses lá do processo por pontos. Assim que percebi essa brecha na resolução nova, eu procurei algum respaldo técnico que garantisse para mim, para as minhas defesas, o que diz a resolução 182 de 2005. E agora, eu vou mostrar como eu faço quando isso acontece comigo. E você pode utilizar isso nas suas defesas também. Se acontecer esse caso com você, ou seja, se imputarem mais de um processo de suspensão para seu cliente por causa dessa brecha nesta nova resolução, que na verdade não define bem o que acontece, né? Já falamos sobre isso, quando for mais de 20 pontos em 12 meses, basta você fazer o seguinte. Bom, mas também para eu te mostrar isso daí, eu vou precisar sumir um pouquinho do vídeo, porque na verdade agora eu vou mostrar a tela do meu computador para você, ponto a ponto, para que você consiga também encontrar isso daí, tá ok? Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar a vocês, tá, pessoal, como é que funciona. Eu entrei no site do Detran, estou aqui na página inicial, e aí a gente vem aqui, ó, nesse menu superior em infrações, e aí eu venho aqui no menu lateral esquerdo, em suspensão de direito de dirigir, e entro em orientações gerais. Vou correr essa página aqui, fala da suspensão do direito de dirigir, e olha aqui o que eu tenho, olha. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada nas seguintes situações. Aí aqui está falando, cada infração possui uma pontuação 7543, sendo assim, sempre que o condutor infrator ou proprietário do veículo atingir, olha o que eu queria, 20 pontos ou mais, isto é, a soma das infrações, na CNH, Carteira Nacional de Habilitação, no período de 12 meses, será instaurado em até 5 anos o processo de suspensão. Perceberam? 20 pontos ou mais no período de 12 meses. Ou seja, está aqui o que eu queria. E embaixo fala do outro tipo de suspensão, que por infrações que por si só prevêem a suspensão. Nós já falamos que essas infrações aqui não valem para somar na suspensão por pontuação quando ela estiver dentro do período de 12 meses. Ok? Viram? Basta utilizar as orientações gerais que estão no site do Detran. Lá está bem definido, de forma clara. Então, no caso, o que eu faço? Eu dou um print nessa tela e coloco na minha argumentação. E é o que vocês podem fazer também. Tá? Se isso acontecer com vocês, tá bom? E vocês também podem mostrar isso aí para o seu cliente. Agora, cuidado para não se confundir com aquela infração que tem por si só como penalidade o processo de suspensão, as mandatórias. Não será contada como pontuação no processo de suspensão por ponto, se ela estiver dentro do período de 12 meses, tá? Ela não é contada, mas ela sozinha pode gerar outro processo de suspensão, por ser uma multa mandatória. Quanto a isso, nada mudou da Resolução 82 de 2005 para essa 723 de 2018. Eu espero que essa questão de quantidade de pontos agora tenha ficado entendida, tá? Então, quando você for analisar o prontuário do seu cliente, ou quando ele disser que tem 2 processos, você já sabe como funciona e o que deve fazer para aterrissar ele, tá? E para você que está querendo iniciar nesse ramo, espero que você tenha notado tudo isso aí que eu falei, todas essas diferenças, porque é muito importante mostrar o seu conhecimento para o cliente. Ele vai te admirar, e essa admiração, ela gera fidelidade. E essa fidelidade gera indicação, que gera muitos ganhos para você. É assim que funciona. E se ficou alguma dúvida, ou se você quer deixar sugestões de temas para eu gravar, coloque aqui nos comentários que eu gravo, tá bom? A minha ideia aqui é colocar vocês alinhados, para que vocês representem melhor o seu cliente.
E não esquece de curtir e compartilhar com algum amigo que precisa aprender mais sobre recursos de multas. É muito importante para o nosso canal que você curta, que você compartilhe, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.